Hoje vamos falar sobre as bases genéticas da evolução, que é a introdução ao conceito de evolução e as bases genéticas que a sustentam. Vamos iniciar nossa apresentação sobre as bases genéticas da evolução. Entender como as variações genéticas são transmitidas e alteradas ao longo do tempo é fundamental para compreender o processo evolutivo das espécies. Agora vamos introduzir a evolução. Bom, a evolução é um processo natural e inevitável que ocorre ao longo do tempo. Nós temos a seleção natural, que atua sobre variações que encontramos nos seres vivos, sejam elas anatômicas, morfológicas, fisiológicas ou comportamentais, favorecendo aqueles organismos que estão melhores adaptados às condições ambientais. Com o tempo, essas características selecionadas podem levar ao surgimento de novas espécies. A teoria de Darwin e o avanço científico. Bom, a teoria da evolução de Darwin, apresentada em 1858, foi um marco para a biologia. No entanto, foi só no século XX que essa teoria foi expandida, graças à redescoberta dos trabalhos de Mendel sobre herança genética e a descrição da estrutura molecular do DNA em 1953. Esses avanços permitiram um aprimoramento dos conceitos sobre evolução e a diversificação das espécies. Bom, agora nós vamos tratar sobre o conceito de população em genética, ou, no caso, a população mendeliana. Em genética, uma população é definida como um grupo de indivíduos que compartilham um conjunto de genes alelos e se reproduzem entre si de forma sexuada, diferente da definição ecológica, que foca apenas no espaço geográfico. O conceito genético de população, nesse caso, ele enfatiza a reprodução entre os seres como a verdadeira unidade de evolução. Bom, agora nós veremos a definição da evolução. Bom, ela pode ser entendida como a alteração da frequência dos genes em uma população ao longo do tempo. Essas alterações elas ocorrem em um conjunto de alelos conhecido como pool gênico. Mas, quando as frequências gênicas elas permanecem inalteradas ao longo do tempo, ou das gerações no caso, a gente diz que a população ela está em equilíbrio. Esse equilíbrio, ou também pode ser conhecido como a lei de Hardy-Weinberg, ou também o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Bom, ele foi introduzido em 1908. Hardy e Weinberg formularam o princípio do equilíbrio gênico, conhecido como equilíbrio de Hardy-Weinberg, como eu acabei de dizer. Eles demonstraram que, na ausência de fatores evolutivos como mutações, deriva genética, seleção natural e migrações, as frequências gênicas de uma população permanecem constantes de uma geração em geração. Bom, mas quais são as condições para que esse equilíbrio de Hardy-Weinberg aconteça? Para que ele exista, a população ela tem que ser grande, os cruzamentos entre essa população tem que ser ao caso, então tem que ser aleatório. Ele tem que ter a ausência de fatores evolutivos, como a seleção natural, e os indivíduos têm que ser diploide. Assim como eles têm que ter o mesmo número de machos e fêmeas, frequências alélicas iguais e os casais têm que ser igualmente férteis. Aqui nós temos da parte superior, outro exemplo de uma população ancestral e atual que, como podemos ver de uma forma mais ilustrada, continuam a mesma. Mas, na prática, essas condições são quase impossíveis de encontrar, o que faz com que as frequências gênicas geralmente sejam em constante mudança. Bom, agora nós vamos falar sobre os cálculos de frequências. O modelo de Hardy-Weinberg nos permite calcular as frequências gênicas e genotípicas em uma população. Por exemplo, em uma população com 2 alelos, azão e azinho, nós temos 3 genótipos possíveis: azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Podemos usar a fórmula P² mais 2PQ mais Q² que é igual a 1, como é possível ver abaixo, para calcular a frequência de cada genótipo na população. Além disso, nós temos as aplicações práticas, ou as aplicações na saúde pública. A lei de Hardy-Weinberg tem
aplicações práticas importantes, como na estimativa da frequência de alelos relacionados a doenças hereditárias em uma população, o que é crucial para a saúde pública, pois permite prever a incidência de certas condições genéticas e planejar intervenções adequadas para elas. Assim, para a gente concluir a nossa videoaula, a genética de populações é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a entender e medir as mudanças nas frequências gênicas. Assim, compreender essas mudanças é essencial para confirmar que a evolução biológica ela é um processo contínuo que ocorre em todas as espécies ao longo do tempo, ou seja, um processo natural. É isso, muito obrigada!